O som da fita adesiva sendo arrancada de uma caixa de papelão foi o que me acordou. Por um instante, deitado na penumbra do nosso quarto, pensei que Isabela estava apenas começando a arrumar as decorações de Natal mais cedo. Mas então, o barulho metálico dos cabides sendo arrastados no armário e o baque surdo de uma mala pesada no chão de madeira me disseram o contrário. Sentei-me na cama, o coração martelando contra minhas costelas. A luz do corredor entrava no quarto, silhuetando seu corpo enquanto ela se movia com uma eficiência fria e determinada. Isa, o que você está fazendo? Minha voz saiu rouca, um sussurro assustado na quietude da manhã. Ela não se virou. Estou indo embora, Lucas. As palavras eram simples, desprovidas de qualquer emoção. Elas pairaram no ar e depois caíram sobre mim como uma laje de concreto. Eu saí da cama, tropeçando no escuro, meus pés frios no chão. Ir embora? Ir para onde? Do que você está falando? Tivemos uma discussão ontem à noite, mas não foi nada demais. Ela finalmente parou e se virou. Mesmo na pouca luz, pude ver o desprezo em seus olhos. Não foi nada demais para você, Lucas. Para mim foi a gota d'água. Estou cansada. Cansada desta casa, desta vida, de você. De mim? O pânico começou a subir pela minha garganta, gelado e afiado. Mas, e as crianças? E Léo e Sofia? Você não pode simplesmente ir embora. Somos uma família. Ela soltou uma risada, um som curto e amargo que cortou o pouco que restava do meu mundo. Família? Você é tão ingênuo. Eu me aproximei, minhas mãos estendidas em um apelo silencioso. Por favor, Isa, vamos conversar. Pelos gêmeos. Eles precisam de nós. Eles precisam de mim. Foi então que ela desferiu o golpe. Um golpe que não apenas me nocauteou, mas pulverizou minha alma em 1.000.000 de pedaços. Ela olhou diretamente para mim, seu rosto uma máscara de crueldade calculada, e disse as palavras que se tornariam a trilha sonora dos meus pesadelos. Eles nem são seus, Lucas. Agora me deixe em paz. Ela se virou, pegou a última mala e saiu do quarto sem olhar para trás. Fiquei ali, congelado no meio do nosso quarto, enquanto ouvia seus passos descendo a escada, a porta da frente abrindo e fechando e o som do motor do carro dela ligando e desaparecendo na rua. O sol estava começando a nascer, lançando raios dourados através da janela, mas tudo o que eu conseguia ver era a escuridão. Eles nem são seus. A frase ecoava no silêncio, ricocheteando nas paredes do meu crânio, cada repetição mais alta, mais torturante. Meu mundo não tinha acabado de desmoronar. Eu tinha acabado de descobrir que ele nunca existiu. A dor daquelas palavras foi diferente de tudo que eu já senti. Não foi um corte limpo, foi uma infecção que se espalhou por cada fibra do meu ser. Por 10 anos, minha identidade inteira foi construída em torno de 2 palavras: pai e marido. Isabela tinha roubado a segunda, e com aquela frase final, ela aniquilou a primeira, a que realmente importava. Léo e Sofia, meus gêmeos. O primeiro ultrassom, onde as 2 pequenas manchas piscantes na tela fizeram meu coração explodir. A noite em que nasceram, o peso minúsculo de cada um em meus braços. Um sentimento de amor tão avassalador que me deixou sem fôlego. Eu estava lá para os primeiros sorrisos, as primeiras palavras, os primeiros passos vacilantes. Eu era o monstro oficial de debaixo da cama, o único que sabia como fazer o sanduíche de queijo grelhado exatamente do jeito certo, com as bordas cortadas. Minha vida antes deles parecia um borrão sem cor. Eu tinha um sonho, um pequeno sonho de abrir minha própria oficina de marcenaria. Eu era bom com as mãos, encontrava paz na transformação da madeira bruta em algo bonito e funcional. Mas quando Isabela me disse que estava grávida, de gêmeos nada menos, aquele sonho foi cuidadosamente colocado em uma prateleira. Gêmeos significavam o dobro das despesas, o dobro da responsabilidade. A incerteza de um negócio iniciante não era uma opção. Então, aceitei um emprego corporativo, um trabalho de vendas em uma empresa de logística chamada LogCorp. O trabalho era cinza, entorpecente, uma rotina de planilhas, teleconferências e metas trimestrais que sugavam a vida da minha alma, um dia de cada vez. Mas o salário era estável, o plano de saúde era bom,
E toda vez que eu olhava para as fotos de Léo e Sofia na minha mesa, eu dizia a mim mesmo que valia a pena. Eu troquei o cheiro de serragem pelo ar recirculado de um escritório para que eles pudessem ter aulas de piano e judô. Eu passava os fins de semana montando conjuntos de Lego do tamanho de uma cidade e construindo fortes de cobertores no meio da sala, em vez de lixar e envernizar a mobília que eu sonhava em criar. E eu não me ressentia disso. Nem por um segundo. A alegria em seus rostos era todo o pagamento de que eu precisava. Ver Léo marcar seu primeiro gol no futebol, com seus pequenos joelhos esfolados e um sorriso que iluminava todo o campo, ou ouvir Sofia tocar Brilha, Brilha Estrelinha no piano com uma concentração feroz, errando metade das notas, mas tocando com todo o coração. Esses eram os momentos que me alimentavam. Enquanto eu me afundava no papel de pai, Isabela parecia se afastar. No início, eu atribuí isso ao estresse de ter gêmeos. Depois, a sua carreira como gerente de marketing, que, segundo ela, era exigente e implacável. Ela começou a passar mais tempo no trabalho, participando de eventos de networking nos fins de semana e saindo com um novo grupo de amigos do trabalho. Entre eles estava Ricardo, um diretor de sua empresa, um homem com um sorriso polido, um relógio caro e uma arrogância que eu detestei instantaneamente. Ela o trazia para casa para jantares ocasionais e ele sempre fazia questão de me perguntar sobre meu trabalho de escritório, com um tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança sobre seu projeto de ciências. Isabela começou a me criticar. Minhas roupas não eram elegantes o suficiente. Eu não era ambicioso como Ricardo. Eu estava contente demais em ser apenas normal. Você não quer mais nada da vida, Lucas? Ela perguntava, enquanto rolava pelo feed do Instagram, cheio de fotos de seus amigos em destinos exóticos. Eu tenho tudo que quero bem aqui, eu respondia, olhando para os desenhos dos gêmeos presos na geladeira. Ela apenas balançava a cabeça, decepcionada. As discussões se tornaram mais frequentes, sempre sobre as mesmas coisas: dinheiro, status, minha falta de ambição. Eu era o porto seguro, a rocha estável, mas ela ansiava por um iate chamativo em um mar tempestuoso. Eu via os sinais, é claro. A maneira como ela guardava o celular, as noites em que chegava em casa cheirando a um perfume que não era dela, a distância emocional que se tornara um abismo entre nós. Mas eu ignorei. Eu me enterrei ainda mais na paternidade, dizendo a mim mesmo que era apenas uma fase, que nosso amor e nossa família eram fortes o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Eu estava errado. O que eu pensava ser uma tempestade passageira era, na verdade, um furacão de categoria 5, e ele estava prestes a arrancar a própria fundação da minha existência. Os primeiros dias depois que Isabela foi embora foram um borrão de sobrevivência mecânica. Eu me movia pela casa como um autômato, fazendo o café da manhã para as crianças, garantindo que elas escovassem os dentes, levando-as para a escola. Seus rostos pequenos e confusos eram a única coisa que me mantinha de pé. Onde está a mamãe? Sofia perguntou na segunda manhã. Seus grandes olhos castanhos, cheios de uma preocupação que uma criança de 10 anos nunca deveria sentir. Ela teve que fazer uma viagem de trabalho, querida. De repente, eu gaguejei. A mentira com gosto de cinzas na minha boca. Eu não conseguia comer. Não conseguia dormir. O silêncio na casa era ensurdecedor, amplificado pelo eco de sua risada cruel. Eles nem são seus. Eu desmaiava na cama todas as noites, exausto, mas o sono era um alívio fugaz, sempre interrompido por pesadelos onde eu via os rostos de Léo e Sofia se transformando em estranhos. Eu me olhava no espelho e via um homem que não reconhecia, com olheiras fundas e um vazio nos olhos. Perdi peso. Meus colegas de trabalho na Logicorp começaram a me olhar com uma mistura de pena e preocupação. Você está bem, Lucas? Meu chefe, Sr. Henderson, perguntou, colocando uma mão desajeitada no meu ombro. Você parece esgotado. Eu apenas assentia e murmurava algo sobre as crianças estarem doentes. Uma semana depois de sua partida, o ponto de virada chegou, não com um estrondo, mas com o cheiro de lavanda e naftalina. Eu estava tentando fazer uma limpeza, um esforço fútil para trazer alguma ordem ao caos da minha vida, quando decidi limpar o armário de roupas de cama.
No fundo da prateleira superior, atrás de uma pilha de toalhas velhas, encontrei uma caixa de sapatos que eu nunca tinha visto antes. Era uma caixa simples, azul, com a etiqueta Lembranças da Faculdade. Curioso, eu a peguei. O conteúdo não eram velhos cadernos ou fotos de festas de fraternidade. Eram as lembranças de Isabela. Eram as lembranças da vida dela com Ricardo. Havia fotos deles juntos, muito antes de nos casarmos, parecendo mais do que apenas amigos. Havia ingressos de cinema de encontros, menus de restaurantes com anotações nas margens. E então, no fundo, encontrei um envelope. Dentro, um único recibo de um hotel boutique chamado O Refúgio Sereno, datado de 11 anos atrás, aproximadamente 9 meses antes do nascimento dos gêmeos. O quarto estava em nome de Ricardo, e a data coincidia com um fim de semana em que Isabela me disse que estava em um retiro de yoga com amigas. A névoa de dor e confusão que me envolvia começou a se dissipar, substituída por um frio cortante e cristalino. Não foi um erro. Não foi um caso de uma noite. Foi uma traição longa e calculada. Ela não apenas me enganou, ela construiu toda a nossa vida sobre uma fundação de mentiras. A tristeza que me paralisava começou a se transformar em algo diferente, algo mais duro, mais afiado. Era raiva, uma raiva gelada e purificadora. Naquele momento, sentado no chão do corredor, cercado pelas evidências da minha vida fraudulenta, tomei uma decisão. Eu não ia mais ser a vítima. Eu não ia deixar que ela e Ricardo saíssem impunes, construindo sua felicidade sobre as ruínas da minha. A declaração dela, eles nem são seus, não era mais apenas uma tortura, tornou-se uma arma. Se eles não eram meus, então eu não tinha obrigação. Mas se ela usou a mentira de que eles eram para me prender e me explorar por uma década, então ela havia cometido mais do que uma traição moral. Ela havia cometido fraude. E eu ia provar isso. O primeiro passo era a confirmação. A palavra dela, por mais venenosa que fosse, não era suficiente. Eu precisava de certeza, de prova irrefutável. A ideia de fazer um teste de DNA nas crianças que eu amava como se fossem minhas me revirava o estômago. Parecia uma profanação, uma violação da santidade do que compartilhávamos. Mas era necessário. Pedi um kit de coleta de DNA online, um daqueles que vem em uma caixa discreta. Quando chegou, senti como se estivesse segurando uma granada. Naquela noite, depois que Léo e Sofia adormeceram, entrei furtivamente em seus quartos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os acordaria. Com as mãos trêmulas, peguei alguns fios de cabelo da escova de Léo e depois usei um cotonete para esfregar suavemente o interior da bochecha de Sofia enquanto ela dormia, seu rosto sereno e angelical. Senti-me como o pior tipo de traidor, mas a imagem do recibo do hotel e o sorriso presunçoso de Ricardo queimavam em minha mente. Enviei as amostras no dia seguinte junto com a minha. A espera de 2 semanas pelos resultados foi a mais longa da minha vida. Cada dia era uma agonia, uma oscilação entre uma esperança desesperada de que ela estivesse mentindo e a certeza fria de que ela estava dizendo a verdade. Enquanto esperava, comecei o segundo passo do meu plano. A investigação. Contratei um advogado de família, um homem chamado Dr. Almeida, recomendado por um colega. Ele era um homem mais velho, com olhos que pareciam ter visto todas as formas de miséria humana. Eu contei a ele tudo, exceto minha suspeita sobre a paternidade. Eu guardei essa carta para mim por enquanto. Falei sobre o abandono, as contas bancárias conjuntas esvaziadas. O novo homem. Ele ouviu pacientemente, fazendo anotações em um bloco de notas amarelo. Ele me aconselhou a começar a documentar tudo. Então, eu mergulhei no trabalho. Passei noites em claro, depois que as crianças iam para a cama, debruçados sobre uma década de extratos bancários, recibos de cartão de crédito e declarações de impostos. A princípio parecia uma montanha intransponível de papelada, mas logo os padrões começaram a surgir. Eu era o ganha-pão principal. Meu salário da Lodcorp cobria a hipoteca, os carros, os seguros, as contas de serviços públicos. O salário de Isabela, que ela sempre descreveu como seu dinheiro de bolso, era usado para suas roupas de grife, seus tratamentos de spa e jantares caros com clientes. Descobri mais. Ela tinha um cartão de crédito secreto em seu nome de solteira, para o qual vinha transferindo pequenas quantias de nossa conta conjunta por pelo menos 5 anos. Eram centenas de cobranças,
Hotéis, voos, joias, presentes. A trilha de uma vida dupla, financiada por mim. Criei uma planilha. Cada linha era uma facada no coração. Mensalidades da escola particular dos gêmeos, pagas por mim. Aulas de música, acampamentos de verão, aparelhos ortodônticos, pagos por mim. As férias na Disney, as viagens para esquiar, os presentes de aniversário extravagantes. Tudo do meu salário. A soma era impressionante, uma fortuna que eu havia gasto alegremente, acreditando que estava investindo no futuro da minha família. Então, o e-mail chegou. O assunto era simples. Resultados do seu teste de paternidade. Meu corpo inteiro ficou frio. Por um longo momento, não consegui clicar. Era o ponto sem retorno. Respirei fundo, cliquei e abri o anexo em PDF. A linguagem era clínica, científica, mas a conclusão era brutalmente clara. Probabilidade de paternidade, 0%. Não houve lágrimas. A dor já era tão profunda que havia se tornado um estado permanente de ser. O que senti foi uma estranha sensação de libertação. A incerteza havia acabado. A esperança tola de que tudo fosse um pesadelo havia sido extirpada. Agora, tudo o que restava era a fria e dura verdade. E com a verdade, veio o poder. Peguei minha planilha, adicionei uma nova aba intitulada Fraude de Paternidade e comecei a calcular o custo de criar os filhos de outro homem por 10 anos. O jogo tinha mudado. Isso não era mais um divórcio. Era um acerto de contas. Com a confirmação do DNA em mãos, a fase final do meu plano começou a tomar forma. A justiça, eu decidi, não seria silenciosa. Não seria um acordo fechado na sala estéril de um advogado. Teria que ser pública, catártica e acontecer no palco que eles mesmos haviam construído para celebrar sua traição. A oportunidade perfeita surgiu de uma fonte improvável. Uma antiga colega de trabalho de Isabela, chamada Clara, que sempre me tratou com gentileza. Ela me ligou, sua voz cheia de hesitação, para dizer o quanto sentia pelo que havia acontecido. Durante a conversa, ela mencionou, quase como um à parte, que Isabela e Ricardo estavam organizando uma grande festa de noivado no final do mês. É no Country Club de Pinheiros, disse Clara. Eles convidaram todo mundo, família, amigos, a alta administração da empresa deles. Parece que eles querem fazer um grande anúncio sobre sua nova vida juntos. Bingo. Era perfeito. Um palco cheio de pessoas que eles queriam impressionar, a nata de seu círculo social e profissional. Um evento projetado para solidificar sua imagem como o novo casal poderoso da cidade. Era o lugar ideal para demolir essa imagem, tijolo por tijolo. Passei as semanas seguintes me preparando como um soldado antes de uma batalha. Com o Dr. Almeida, redigimos uma notificação formal de processo judicial. A ação era por fraude, especificamente fraude de paternidade, e pedia a restituição de todas as despesas relacionadas à criação dos filhos, além de danos morais. Também incluímos uma petição para que Ricardo fosse legalmente reconhecido como o pai biológico, tornando-o retroativamente responsável por 10 anos de pensão alimentícia. O Dr. Almeida sorriu quando leu o rascunho final. Isso é uma obra-prima, Lucas. Uma bomba nuclear legal. Organizei minhas finanças em um fichário de capa dura preta. Cada aba era meticulosamente rotulada. Hipoteca, educação, despesas médicas, férias. Dentro, planilhas, recibos e extratos bancários contavam a história de uma década de sacrifício financeiro. O fichário era pesado, literal e metaforicamente. Era o peso da minha vida roubada. Na noite da festa eu me vesti com cuidado. Não usei um terno de luto, mas o melhor que eu tinha, um terno azul marinho bem cortado que eu havia comprado para o nosso 10º aniversário de casamento, uma ocasião que Isabela havia esquecido. Eu me olhei no espelho. O homem que me encarava não era mais o fantasma esgotado das semanas anteriores. Havia uma nova dureza em meus olhos, uma calma perigosa. Eu não estava indo para lá por raiva. A raiva era uma emoção quente e confusa. O que eu sentia era gelo. Cheguei ao Country Club quando a festa estava em pleno andamento. O som de risadas, música de jazz e o tilintar de taças de champanhe enchia o ar. Isabela e Ricardo estavam no centro da sala, radiantes.
Ela usava um vestido vermelho caro, e ele tinha o braço possessivamente em volta de sua cintura. Quando me viram, seus sorrisos vacilaram por uma fração de segundo. A surpresa em seus rostos foi deliciosa. Eu acenei calmamente e fui até o bar pedindo uma água com gás. Eu podia senti-los me observando, sussurrando um para o outro, tentando entender por que eu estava ali. Esperei pacientemente. Conversei educadamente com algumas pessoas que conhecia, ignorando seus olhares curiosos. Finalmente o momento chegou. Ricardo pegou um microfone, bateu levemente em uma taça e pediu a atenção de todos. Obrigado a todos por virem esta noite, começou ele, seu sorriso presunçoso de volta com força total. Esta é uma noite muito especial para mim e para a Isa. É sobre novos começos, sobre finalmente encontrar a felicidade que ambos merecemos. É sobre construir uma família real e honesta. A ironia era tão espessa que eu quase engasguei. Enquanto os convidados aplaudiam educadamente, caminhei calmamente em direção a ele. Ricardo, com licença, eu disse, minha voz firme e clara. Se não se importa, eu gostaria de dizer algumas palavras. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Ricardo e Isabela me encararam, horrorizados. Ele tentou recusar, mas eu já estava pegando o microfone de sua mão. Boa noite a todos, comecei, olhando para a multidão de rostos confusos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas. Eu sou o homem que Isabela deixou para trás para ter este novo começo. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo falou sobre construir uma família honesta. É uma bela ideia. E eu sei um pouco sobre construir uma família. Por 10 anos, eu me dediquei a construir uma com Isabela. Eu amei e criei 2 filhos lindos, Léo e Sofia, com todo o meu coração. Minha voz embargou um pouco, mas eu me recompus. Eu trabalhei em um emprego que odiava para que eles pudessem ter o melhor. Abri mão dos meus sonhos para que os deles pudessem florescer. E eu faria tudo de novo, porque o amor que senti por eles era a coisa mais real da minha vida. Virei-me para Isabela, cujo rosto estava pálido como um fantasma. O único problema, continuei, minha voz baixando para um tom gelado, é que a família que eu estava construindo era baseada em uma mentira que Isabela guardou por mais de uma década. Tirei um envelope do bolso interno do meu paletó. Quando Isabela me deixou, ela me disse algo chocante. Ela disse que os gêmeos não eram meus. Então eu fiz um teste de DNA. Abri o documento. Os resultados chegaram há algumas semanas. Probabilidade de paternidade, 0%. Um suspiro coletivo encheu a sala. Os pais de Isabela sentados na primeira fila olharam para ela com horror. Mas a história não termina aí, eu disse, pegando o pesado fichário preto que eu havia deixado em uma cadeira próxima. Veja, por 10 anos eu paguei por tudo. A educação, os cuidados de saúde, as férias, a vida inteira de outra pessoa. Abri o fichário. Eu calculei tudo. O custo total de criar os filhos biológicos de Ricardo até o último centavo chega a R$1.247.000. O queixo de Ricardo caiu. Isso é um absurdo, ele gaguejou. Não, Ricardo. O que é absurdo é você permitir que outro homem pague suas contas por uma década, eu rebati. É por isso que esta manhã meu advogado entrou com um processo contra vocês dois por fraude e danos financeiros. E Ricardo, como o pai biológico agora comprovado, pode esperar receber uma conta retroativa de pensão alimentícia. Afinal, uma família honesta paga suas próprias dívidas, não é? Coloquei o fichário na mesa em frente a eles. Isso é para vocês, um registro da vida que vocês me roubaram. Virei-me para a multidão atônita. Peço desculpas por interromper a celebração de vocês. E então, olhei diretamente para Isabela. Você queria que eu te deixasse em paz. Considere feito. Aproveitem a festa. Entreguei o microfone a um garçom chocado e saí da sala. Não corri. Caminhei com a cabeça erguida, sem olhar para trás, enquanto o som do caos, das acusações e dos gritos irrompia atrás de mim. Pela primeira vez em meses, eu conseguia respirar. O ar da noite nunca pareceu tão doce. A vida após a festa de noivado foi uma estranha mistura de silêncio e barulho. O silêncio veio do meu lado. Eu me recusei a falar com a imprensa, que de alguma forma ficou sabendo da história,
ou a responder às dezenas de mensagens e ligações de Isabela, Ricardo e seus familiares. O barulho veio das consequências que se desenrolaram, uma avalanche que eu havia iniciado com um único empurrão. A ação judicial prosseguiu. Diante das provas irrefutáveis, o DNA, os registros financeiros, o testemunho de pessoas que sabiam do caso de longa data, eles não tiveram escolha a não ser fazer um acordo. Não recuperei todo o dinheiro, mas recuperei o suficiente para compensar uma parte significativa do dano financeiro. Mais importante, o acordo incluía uma admissão formal de culpa por parte de Isabela, um reconhecimento legal de sua fraude. Ricardo e ela foram forçados a vender a casa que haviam comprado juntos para pagar o acordo e as crescentes contas legais. O Country Club de Pinheiros, palco de sua humilhação, tornou-se um lugar que eles nunca mais poderiam frequentar. Sua reputação social e profissional foi destruída. A parte mais difícil, a que nenhuma vitória no tribunal poderia consertar, foi a perda de Léo e Sofia. Eles eram as vítimas inocentes em tudo isso. Isabela, em um último ato de despeito, mudou-se com eles para outra cidade, tornando quase impossível para mim vê-los, mesmo que eu quisesse. E uma parte de mim queria. O amor de um pai não tem um interruptor de desligar, mesmo quando a biologia diz o contrário. Eu os amava, simples assim. A dor dessa separação foi, e ainda é, uma ferida que carrego comigo. Mas com o tempo a cura começou. Vendi a casa que um dia chamei de lar, um lugar agora assombrado por muitas mentiras. Usei o dinheiro do acordo e da venda para fazer algo que deveria ter feito há uma década. Pedi demissão da Logicorp. Em minha carta de demissão simplesmente escrevi: estou indo perseguir um sonho que adiei por muito tempo. Mudei-me para uma cidade menor no interior, um lugar cercado por natureza e tranquilidade. Aluguei um grande galpão e, com as minhas próprias mãos, transformei-o na oficina de marcenaria que sempre imaginei. O cheiro de pinho e cedro tornou-se minha terapia. O trabalho de dar forma à madeira, de criar algo real e duradouro a partir de matéria-prima, começou a consertar as partes quebradas dentro de mim. Hoje, minha vida é mais simples, mas infinitamente mais rica. Meu negócio, a oficina do Lucas, está prosperando. Eu faço móveis sob medida e as pessoas parecem valorizar a honestidade e o artesanato que coloco em cada peça. O trabalho não é mais um fardo, é uma paixão. Encontrei uma paz que o dinheiro e o status nunca poderiam comprar. Eu sei que as cicatrizes da traição de Isabela permanecerão. A ausência de Léo e Sofia é um espaço vazio em meu coração que nunca será totalmente preenchido. Mas não sou mais definido pela dor que ela me causou. Sou definido pela minha resiliência, pela minha capacidade de pegar os destroços de uma vida e construir algo novo, algo autêntico, algo meu. A vingança não foi o objetivo final. A verdadeira vitória foi redescobrir a mim mesmo, o homem que eu era antes de as mentiras começarem, o homem que encontrava a alegria no trabalho honesto e na beleza simples de uma peça de madeira bem trabalhada. Eles tentaram me apagar, mas, no final, tudo o que conseguiram foi me libertar. O que você faria se descobrisse que a família que você dedicou sua vida para construir foi baseada em uma mentira? Você acha que a minha resposta foi justa ou eu deveria ter seguido um caminho diferente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu realmente quero saber o que você pensa. Se você se emocionou com esta história, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias como esta e garante que não perderá nenhum dos nossos vídeos diários aqui no canal. E não se esqueça de deixar uma nota de 1 a 10 nos comentários para me dizer o quanto você gostou. Sua opinião é muito importante para mim. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para mais uma história envolvente. Até breve.